deu nosso tempo aqui, o pessoal está entrando, então iniciando aqui a nossa apresentação. Bom dia para todo mundo, meu nome é Fernanda, eu sou responsável pelo marketing aqui na KXP. E hoje nós estamos dando início a esse programa que é o KXP Insights, que é uma iniciativa que nós estamos dando início hoje, né, que é basicamente a ideia de trazer sempre webinars educativos aqui para trazer conhecimento e experiência, que é o nosso DNA, né, o nosso nome, Knowledge Experience, sobre temas relevantes do mercado e da tecnologia, que é o nosso setor de atuação. Então, a ideia é que essa seja uma ação recorrente, né? Então, nós já temos a data marcada do próximo. Então, esse encontro aqui para que a gente possa falar sobre temas como a gestão de times remotos, sobre home office, que é um tema super em alta atualmente, que gera muitas discussões. E o nosso papel aqui hoje é trazer um pouquinho desse contexto, falar sobre estratégias, dicas, insights que de fato sejam úteis para vocês, que vocês possam colocar ali na rotina do seu dia a dia, seja na gestão de um time remoto, seja na gestão de um time híbrido ou até mesmo de um presencial. Então, por isso, até mesmo que o feedback de vocês é super importante. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas durante a nossa apresentação. Eu vou estar aqui fazendo o monitoramento do chat. Também o time comercial vai estar aqui colocando ali o contato deles para que vocês possam contatar tanto durante a apresentação como no pós. E por isso também que o feedback de vocês é importante ao final dessa apresentação para falar o que vocês acharam, dando também ideias de próximos temas, quem sabe. Então, esse termômetro para a gente é super importante entender se vocês gostaram ou não. Então, a gente vai falar sobre esse tema logo, logo, e quem vai falar é a Bianca e o Rafael. A Bianca é a nossa responsável pelo RH interno, e o Rafael é o nosso CTO, que tem ali uma longa trajetória ali na gestão de times remotos. Portanto, são ótimas pessoas ali para trazer esse repertório para falar um pouquinho desse tema, então fiquem à vontade ali para perguntar. E vou passar a voz para vocês, então, iniciar. Qualquer dúvida, eu estou por aqui também. Vou ficar quietinha, mas estou por aqui. Vamos lá, bom dia pessoal, eu sou Bianca, faço parte do time de RH aqui da KXP. É um prazer estar com vocês, fazendo parte aí do nosso primeiro webinar com foco em gestão de times remotos. Eu vou compartilhar também aqui a voz com o Rafael Canto, nosso CTO. E para Tudo começar bem? ali, vamos lá, e para começar a nossa discussão, será que realmente é possível, né, a gente construir uma cultura dentro do trabalho remoto? Será que é possível criar conexões genuínas à distância? Engajar colaboradores sem interações presenciais e, principalmente, como que a gente consegue transformar ou adaptar a nossa rotina para que gere valor positivo para a nossa organização, para o nosso time e principalmente para que gere resultados lá na frente para o nosso cliente. Essa é a pauta de hoje. E eu trouxe aqui um dos questionamentos, né, mais comuns quando a gente fala sobre gestão de times remotos, mas já trazendo aí uma reflexão para vocês, que cultura não é sobre onde nós estamos, mas sim sobre como nos conectamos. Tá? Para trazer aqui um pouquinho de contexto da nossa área da tecnologia dos próximos anos, eu trouxe uma pesquisa do Google que fala ali que a área da tecnologia vai ter ali um aumento gigantesco, né, de demanda, que já está acontecendo, e as principais ocupações que vão ter esse aumento de demanda, mas vão ter gap de talentos globais, né, grande parte delas são da área da tecnologia. Tá? Então, é importante que, como gestores da área da tecnologia, é necessário que a gente se preocupe com a competitividade da sua organização, do seu time, dentro desse mercado tão concorrido que vai acontecer daqui a alguns anos. Tá? A gente vê que esse gráfico mostra que as nossas áreas da tecnologia elas vão apresentar esse gap entre busca pela mão de obra e realmente encontrar mão de obra qualificada dentro do mercado. Tá. E realmente como que a gente utiliza, né, claro que falando de competitividade de pessoas dentro do mercado, tem muitos fatores, mas o regime remoto, ele é um fator de diferencial super importante e
pautado ali pela maior parte dos colaboradores da área da tecnologia. Bom, eu trouxe aqui para ilustrar isso alguns dados, né, de pesquisas recentes. Então, esse lá de 2023 trouxe as vantagens percebidas em trabalhar em regime remoto pelos próprios colaboradores da área da tecnologia. Então, lá em primeiro lugar está a economia do tempo de deslocamento, né, que teve ali um índice de 99% de adotantes ali, dos perguntantes. Então, realmente é um tópico que, mesmo feito lá em 2022 na pesquisa, é um tópico muito recente. A gente viu que recentemente ali na cidade de São Paulo, no mês passado, teve vários alagamentos, e o pessoal que estava em regime presencial ficou 3, 4 horas presos no trânsito sem poder voltar para suas casas. Então, o tempo de deslocamento ainda é fator em 2025 super importante para que o colaborador faça as escolhas, consiga tanto querer ir para a sua organização, para a sua empresa, quanto para você reter os melhores talentos dentro de casa. Também esse outro gráfico aqui lá de 2023 agora, mostrando que a maior parte, a grande maior parte dos colaboradores da área da tecnologia preferem o modelo 100% remoto, e a outra grande maior parte prefere o híbrido, tá? Então é importante que você tenha o regime remoto como esse diferencial do mercado, né? A gente vem vendo aí tanto a necessidade de se tornar competitivo dentro da área da tecnologia, já que serão muitas vagas para poucos profissionais qualificados a atender às nossas necessidades, também o movimento do mercado voltando para o presencial. Tá? É importante também a gente expandir o pool de talentos, né? Então, com o regime remoto, a gente consegue fazer isso. Tá? O regime remoto, ele promove a diversidade dentro da sua organização. Quando a gente trabalha dentro do regime remoto, a gente consegue fazer contratações mais assertivas, sem se importar com a limitação de localidade, né? Então, outros fatores, né, outras competências muito mais importantes para o cargo, para a sua cultura, elas são levadas em consideração, sem se importar com a localidade. Isso aumenta a assertividade da sua aquisição de talento. Também você consegue contratar um grupo muito mais amplo ali, dar oportunidades para pessoas, pais, mães que trabalham, adultos com mais idade, ou até pessoas com deficiência que teriam ali dificuldade na locomoção, no transporte até um regime presencial no seu escritório. Então, você consegue, com regime remoto, dar essa oportunidade de trabalho também para os demais grupos, tá? Um ambiente com diversidade de faixa etária, faixa demográfica, de gênero, de cultura, você traz um ambiente rico em ideias, perspectivas, experiências e abordagens diferentes que vão fazer total diferença na hora de você resolver os seus problemas, né? Na hora de você discutir ideias, você tem um ambiente muito mais criativo e rico. E isso é proporcional ao regime remoto. Mas a gente vem vendo ali o mercado em declínio do regime remoto, né? A pesquisa aqui do GPTW do ano passado demonstrou que mais de 50% das empresas que adotaram o regime remoto lá durante a pandemia trocaram o regime nos últimos anos, tá? Então a gente vê aí a grande maior parte, né? A grande maioria saindo do 100% remoto, indo para o híbrido ou para o presencial. Então, essas empresas acabaram tendo dificuldade em adaptar a sua rotina, em encontrar a produtividade ideal dentro do regime remoto, em como manter a sua cultura organizacional correta e forte dentro do regime remoto, né? Então, a gente vai compartilhar aqui alguns insights da KXP e como funciona no nosso dia a dia, né? A KXP é uma empresa que também foi pega de surpresa ali em 2020, com todo mundo migrando para o 100% remoto, e nós, como uma empresa ainda jovem, precisando se desenvolver e crescer, dentro do regime remoto, nós desenvolvemos esses rituais de cultura, esses costumes, e fizemos a criação de metodologia de entrega e de novas ferramentas para poder fazer com que o regime remoto fosse 100% funcional e desse a produtividade
essencial para que a gente pudesse crescer como organização, tá. Então hoje o regime remoto, ele é um pilar estratégico da KXP. A gente utiliza ele como, um meio que realmente traz o máximo de produtividade dos nossos times, onde a gente consegue realmente, eh, dar um dia a dia melhor para o colaborador, prover um dia a dia melhor para o colaborador, onde ele vai conseguir nos entregar a melhor produtividade. Hoje nós já somos uma empresa consolidada como 100% offless. Ó, e bom, trazendo um pouquinho dos insights que a gente aprendeu ao longo desses anos e o que realmente importa quando a gente fala de regime remoto, é importante que você disponha de uma cultura que seja propensa ao regime remoto, que ela esteja também aderente ao regime remoto e que isso parta lá de cima dos gestores, né, da alta gestão. Então, é importante que você transmita autonomia para o seu colaborador, para que ele possa se autogerenciar nas atividades, propor melhorias, sentir o valor do trabalho dele para a organização. Tá? Então, ele vai gerenciar ali as demandas dele, do dia a dia, e também vai conseguir enxergar as melhorias no próprio processo. Né? Então, você não está apenas gerando esse valor para o colaborador, mas também ele vira um agente de melhoras, agente de mudanças dentro dos processos. Também uma pauta muito importante é a gente promover a rotina inteligente. Quando a gente está no regime remoto, acaba acarretando várias reuniões consecutivas. E essas reuniões consecutivas, ao longo do tempo, a gente viu em várias pesquisas que podem diminuir a sua capacidade de se concentrar e se envolver naquele assunto, né? Então, é importante que ah, uma rotina de reuniões, é importante que você tenha pausas para que seu cérebro realmente funcione da forma correta e da forma mais produtiva possível. Então, tenha pausas ao longo das reuniões, tenham reuniões que realmente são eficazes para que não gere estresse desnecessário, tá? Também é importante que você respeite as jornadas de trabalho, tá? Então, quando lá na pandemia, em 2020, a gente viu um cenário onde as pessoas estavam fazendo a junção entre lar e trabalho. E essa junção ela foi prejudicial para a própria saúde mental do colaborador e para a produtividade de muitos. Então, a ideia aqui é que você respeite a jornada de trabalho, e isso passe desde a gestão, para que realmente, dentro do horário, você consiga ter maior produtividade sem excessos, né? Sem ter problemas ali com a saúde mental do colaborador e também não prejudicando a produtividade dentro do horário de trabalho. Tá? Então, isso é ideal para que a gente mantenha uma rotina produtiva. Tá? Também a redução de vídeo. Então, várias pessoas elas tendem a se sentir pressionadas com a exposição, né? Então, com a necessidade de parecerem profissionais e engajadas diante de uma câmera. Então, a redução da câmera ligada, ela traz um ambiente mais acolhedor e mais funcional também para os colaboradores. É ideal que, para reuniões de rotina dentro do time, não seja necessário ligar a webcam. Você preserva a privacidade daquele colaborador e também traz um ambiente mais funcional, mais acolhedor, focado em resultado e não necessariamente criar esse estresse, essa pressão desnecessária no seu colaborador, tá? Também é necessário com que a gente desenvolva um processo seletivo assertivo com o seu regime atual. Então, é necessário que você reconheça profissionais adeptos ao regime remoto no processo seletivo. Então, os profissionais, eles devem ter as competências de autodisciplina e autogerenciamento para trabalhar de forma eficaz dentro do regime remoto. A gente vai dar autonomia para que ele organize a sua rotina, organize o seu tempo. Então, é necessário que esse profissional já venha com as competências de autogestão e disciplina dentro de um ambiente, de um regime 100% remoto. Tá? Então, lembre-se que o nosso cérebro ele funciona de maneiras diferentes quando a gente faz pausas e quando a gente trabalha no foco da produtividade, sem os excessos desnecessários. Tá? Bom, além, claro, da cultura, que é o ponto focal ali da diferença de fazer realmente o regime remoto funcionar, é importante que você também disponha de algumas
ferramentas que façam essa rotina ser mais interativa para o seu colaborador, como aproximar e criar laços entre os colegas de trabalho dentro de um regime 100% em casa. Tá. Então, a gente aqui trabalha com escritório virtual que proporciona essa interação genuína entre os colaboradores e também ajuda na separação entre lar e trabalho, evita essa jornada sem fim que a gente já comentou na parte da cultura. Tá? O escritório, ele facilita a nossa comunicação e a interação fora ali das atividades de rotina, das metas, dos objetivos formais. Então, ele proporciona esses momentos informais, descontraídos, que é necessário para a interação social. Né? Evitar o isolamento social também é uma preocupação dentro de uma empresa que preserva o ambiente positivo de trabalho e quer a sua maior produtividade ali no dia a dia. Tá? Além de um escritório virtual que vai fazer isso dentro da sua rotina, é interessante que você mantenha momentos de pertencimento. Então, quando a gente fala de uma cultura dentro do presencial, vão ter momentos ali pequenos, mas que fazem a diferença. Quando você toma um café na copa com alguém, ou você vai almoçar com alguém. E dentro do regime remoto, você precisa proporcionar esses momentos para que também tenha a conexão entre o time e com a empresa, né? Você dá a sensação de pertencimento do colaborador com a empresa. Então, celebre os momentos juntos, crie eventos e compartilhe ideias junto com o seu time, tá? Aqui a gente tem uma rotina, né, de eventos de endomarketing, justamente para poder celebrar esses eventos e datas comemorativas juntos, além de também proporcionar semanalmente, a gente chama de joguinho de sexta-feira, que é um momento totalmente fora das nossas atividades para poder inteirar o time, ter conversas fora, né, das atividades e a gente consegue conexão entre os times, né? Isso gera maior pertencimento e, consequentemente, vai resultar ali na menos rotatividade para a sua empresa, tá? Também é importante se atentar à comunicação escrita, que vai ter um peso muito maior dentro do regime remoto, certificar que os avisos e comunicados eles estão sendo redigidos da forma eficaz, que vão passar a mensagem correta para o seu público, né? Então, sempre verificar todas as ferramentas que você vai utilizar para passar esses comunicados e avisos e também redigir eles da forma que o seu público vai realmente entender a mensagem passada. Então, esses são pontos que vão estar aderentes à cultura, que é o principal, que tem que partir ali da própria gestão, né, e ser espelho ali para todos os colaboradores, mas são ferramentas que hoje, né, já existem e conseguem nos ajudar ali, tanto ao isolamento social, quanto promover um ambiente muito mais positivo e produtivo, que vai trazer resultados. Bom, querer passar também agora a palavra para o nosso CTO, Rafael Canto, que vai falar um pouquinho mais de como que a gente faz o controle das nossas entregas, do nosso time de operações da tecnologia aqui na KXP. Boa. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco de ferramentas e um pouco também como a gente faz a entrega dos serviços. E, como a Bianca falou, tem toda uma adaptação que a gente passou, né? Antes de falar de ferramentas, né, e dicas, é importante a gente lembrar sobre a adoção, né? Então, um pouco o que a Bianca falou sobre os gestores participarem, né? Então, um exemplo clássico disso, hoje a gente praticamente não usa e-mail, né? Por quê? Porque a gente não manda, né? Então, quanto menos a gente manda, menos a gente recebe. A gente usa, claro, e-mail para comunicações externas e relatórios, enfim, para alguns tipos de comunicação, mas hoje a gente usa muito chat e muito a ferramenta que a Bianca mostrou ali do GatherTown, né? Então, é importante que os gestores sejam esses replicadores de cultura, né? Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Quando a gente fala de ferramentas, geralmente tem uma expectativa de que a ferramenta resolva o problema por si só, né? O fato de eu ter ali uma ferramenta, essa ferramenta resolve. Mas vocês vão ver que são ferramentas e dicas muito simples. A gente não está trazendo nada mega inovador nesse sentido, mas o como a gente faz, eu acho que traz
esse resultado positivo para a gente aqui, principalmente. Então, um pouco de back to basics, né? Então, gestão de atividades. Então, quando a gente pensa em um trabalho remoto, a gente precisa lembrar que você não tem aquela pessoa do lado para tirar uma dúvida, enfim, apesar da gente usar o Gather Town para isso, quanto mais assíncrono a gente melhor fica o trabalho dessa pessoa, porque ela vai ser interrompida, ela tem as atividades de casa, enfim. Nem todo mundo vai dedicar, assim, 8 horas, né, olhando para a tela ali e tal. Então, você vai ter quebras de fluxo de trabalho também. Então, a gente prioriza muito o modelo assíncrono, e aí entram as ferramentas de gestão. Aqui para o nosso time técnico, né, e falando da minha equipe especificamente, a gente usa bastante o Azure DevOps, que é uma ferramenta semelhante ao Jira, para quem trabalha com Jira, para gestão de atividades, né? Então, a gente prioriza muito o trabalho em cima do Azure DevOps para fazer esse desenvolvimento. É uma coisa super básica, nenhuma novidade. A novidade recente é que a gente tem como usar a GenAI para ajudar na escrita e revisão dessas atividades. Tá? Então, isso é algo sem muita novidade aqui, mas que faz toda a diferença quando a gente pensa em remoto. Muitas equipes, aí falando de equipes não técnicas, não têm essa cultura de ter um backlog de atividades e de fazer priorização de atividades, né? Então, a gente pega áreas de negócio ali, às vezes a área de vendas, a gente implementa esse processo também, no marketing a gente implementa também, então, em todas as nossas áreas a gente tem ao menos ali um método ágil ali, mais parecido com Kanban, mais parecido com Scrum, né? Então, isso é perfeitamente possível, não é só para a área tech que tem que ter esse tipo de gestão, mas nas áreas de negócio também. E aí, para nós aqui, o destaque é o Azure DevOps, mas qualquer ferramenta super atende. Mas é importante fazer esse trabalho de voltar no tema aí de gestão de atividades, divisão do trabalho como um todo, né? E entra também no tema que a Bianca falou de redução de reuniões, né? Então, para reduzir reuniões, a gente precisa ter esse trabalho assíncrono e também, obviamente, os rituais que são fixos, né? Então, a gente hoje, basicamente, faz planning, sprint, planejamento daquela sprint, daqueles 15 dias, dailies também, serve um pouco de gestão ali, apesar de não ser uma reunião de status, a gente está sempre conectado ali na parte da manhã. A gente move para a parte da manhã, obviamente, para ver a questão de assiduidade, se o pessoal está conseguindo chegar a tempo e está conseguindo se organizar para começar o dia, né? Então, tem alguns truques aí de gestão no meio do caminho. E a ideia de ter o ritual fixo é também não pegar ninguém de surpresa, enfim, poder se organizar aí no trabalho. A gente prioriza bastante isso, tá? Aqui também, no news, mas uma coisa que muda bastante quando a gente fala de trabalho remoto, ferramentas como TeamViewer ou Anydesk, a gente usa bastante para trabalhar junto, né? Então, aquela coisa de sentar com o colega e escrever na mesma tela ou trabalhar no mesmo documento. Claro que você tem ferramentas como a coautoria ali do Office 365, do Google Workspace, mas a gente, pela praticidade do dia a dia, a gente acabou caindo ali para o Anydesk. Então, sempre que alguém da nossa equipe precisa de suporte, no sentido para uma atividade, a gente conecta ali via Anydesk e faz junto e escreve junto. Então, assim, é uma dica super simples, né? Não estou trazendo aqui uma ferramenta mega inovadora, mas que às vezes falta esse insight, né? Então, eu como gestor aqui estou tentando trazer aqui para vocês alguns insights de mundo real, tá? Tem algumas ferramentas que a gente usa muito, como o SkyDraw também, para desenhar whiteboard. Então, às vezes precisa vender uma ideia, explicar uma ideia mais complexa, a gente usa desenho, né? Quando você está no escritório, você vai usar o whiteboard mesmo, vai usar canetão e escrever no vidro e tal. Então, com o tempo, você aprende a usar essas ferramentas de whiteboard, né? Então, são coisas que a gente usa bastante no dia a dia e fazem toda a diferença.
a gente não coloquei ali, né, porque não Teams e o compartimento do Gather, que é o escritório virtual, né, que a Bianca comentou. E muito por causa disso, da gente poder conectar na mesma sessão, né, e poder editar junto, tá? Então, faz toda a diferença no dia a dia usar uma dessa, tá? O Teams hoje tem como anotar, né, no compartilhamento de tela, né, então, que nem eu estou compartilhando aqui, vocês poderiam anotar, mas operar minha máquina, você precisa dar o controle, só uma pessoa abre por vez, então, às vezes, está num grupo de 3, 4, 5 pessoas, então, dependendo do cenário, a gente acaba usando. Uma coisa que eu trago muito, assim, quando a gente é forçado ao home office, né, a gente acaba tendo que adaptar e fazer. Então, é bem legal esse exercício nosso, porque a gente precisou desenvolver esses métodos, né? Quando você tem a possibilidade do híbrido ou a possibilidade do presencial, você não vai exercitar esse tipo de processo, que hoje, para nós, já está no nível mais otimizado possível. Então, a gente passou por 4 anos de aprendizado, e a empresa que está o híbrido, talvez, ela fala assim, não, então vem aí para o escritório e resolve aqui, né? Então, essa é uma dica, e a gente é um pouco cético quanto ao híbrido por causa disso. Para experiência de reuniões, experiência de compartilhamento de tela, né? Então, você tem, por exemplo, 3 pessoas em casa e 3 pessoas no escritório, como é que elas se conectam, e o áudio fica horroroso, enfim. Então, a gente acredita muito no modelo 100% officeless por causa disso, tá? E aí, falando um pouco mais da parte técnica, a estação remota também faz toda a diferença, né? Entra nessa questão de aprendizados. Então, quando a gente pensa numa empresa 100% remota, a gente tem outros custos, por exemplo, que uma empresa tradicional não tem, né? Por exemplo, a logística de mandar um notebook pro... A gente tem colaboradores no Brasil inteiro, então vou mandar um notebook para Natal, né? Como é que eu faço para deslocar esse notebook? Aí chega lá, ó, não resolveu o problema, manda de volta. Aí resolve o problema, devolve, né? Então, isso são coisas que a gente precisa pensar, né? E a gente foi forçado a se adaptar, né? E aí entra a questão da estação remota. A estação remota acelera muito a entrega de aplicações e de computadores completos, né? Para colaboradores, independente de onde ele estiver. Então, isso é algo que hoje não são 100% dos colaboradores que usam, mas a gente usa quando a gente precisa acelerar ou que tem alguém muito distante, e aí a gente entrega uma máquina virtual, né? Hoje no mercado você tem opções como o Codespaces, né, que é só o Visual Studio ali dentro do browser, né? Então você consegue entregar o ambiente de desenvolvimento para um desenvolvedor, por exemplo, pré-configurado, e também o VDI completo, né, o desktop completo na nuvem. Tá? Então, são 2 soluções bem interessantes. Desktop completo, legal, porque você vai ter todas as aplicações ali num computador remoto, e a ideia também é legal, porque você acelera ali, você não perde a experiência local do computador do colaborador, né? Isso é muito legal, porque a gente consegue fazer um onboarding rápido, principalmente no time de desenvolvimento. Time de desenvolvimento geralmente tem que configurar várias ferramentas, conexão com o banco de dados, VPN, enfim, uma série de problemas. E você consegue entregar isso pré-configurado, já tudo resolvido, a pessoa clica e só loga, né? Então, aquele onboarding de 1 semana, 2 semanas de um desenvolvedor, você consegue reduzir para menos de um dia, muito provavelmente. Isso é algo muito crítico, porque é prejuízo, né? O onboarding ali de certa forma, é um prejuízo, né? A pessoa não está produzindo. Como eu falei, reduz a logística com notebooks e equipamentos. Então, esse é um problema, né? Principalmente equipes não tech, né? Então, um colaborador que não é técnico, ele vai ter problemas que um colaborador que é técnico vai conseguir se virar ali e resolver. Mas uma pessoa não tech, ela vai ter que, olha, minha máquina parou, né? Então, entra o acesso remoto e entra também, obviamente, a ideia do VDI, que a gente chama, né? Estação remota. Tem um tema de segurança muito importante. Hoje, os ataques que a gente chama de supply chain estão crescendo muito. Então, para quem não é tech, assim,
o ataque de supply chain é você infectar a máquina do desenvolvedor através das dependências que ele instala da internet. Então, ele pega um código de um terceiro pela internet, tem vários repositórios para isso, NPM, Nugget e tudo mais. Ele pega esse código está infectado. E aí, esse código infectado geralmente rouba credenciais do ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação. Então, uma forma de restringir isso é colocar ele no VDI e ali você vai isolar essa parte de credenciais e tudo mais. Então, a gente tenta minimizar essa exposição. No nosso caso, a gente lida com credenciais de cliente, então é super crítico, mas em times de desenvolvimento tradicionais também, a gente sabe que os ambientes de homologação muitas vezes têm dados reais, então, mais uma segurança mais relaxada para gerenciar essa segurança. Então, hoje, na nossa entrega de serviço, muitas vezes a gente já inclui o VDI para aquele cliente, e aí as credenciais daquele cliente ficam ali dentro. Tá? A gente implementa essa solução também para clientes, tá? Se vocês tiverem interesse, a gente falou um pouco sobre a KXP, já caiu aqui mais no assunto, mas nós somos uma consultoria, e esse é um tipo de projeto que a gente faz, né, de VDI com foco em times de desenvolvimento, em times técnicos. Então, fazer toda a proteção ali desse ambiente de desenvolvimento. Tá? A gente reduz também o acesso à VPN. A VPN ela é bem ampla, né? Então você vai conectar na rede, aí tem uma série de acessos que estão implícitos ali. E também ela é um pouco complicado, o desempenho não é legal. Então, hoje, o VDI e parte de IDEs virtualizadas, ali, né, o Code Spaces, é o que tem mais uma experiência melhor, assim, né? E nós temos algumas opções também sem VPN e sem VDI para acesso remoto, quando a gente está fazendo a administração de servidores, principalmente. Tanto a AWS quanto o Google Cloud, a gente tem uma abordagem focada em proxy reverso. Aí já é um tema um pouco mais complexo, mas existe também hoje uma abordagem que a gente usa no time de SREs para acesso remoto, sem passar por VPN, basicamente. Tá? Então, essa é uma dica valiosa, esse é o principal aqui que a gente queria trazer, né? Acho que tem duas ferramentas importantes para a gente destacar aqui, né? O GatherTown, lá o escritório virtual, está no nosso core, está na nossa cultura, e essa parte de estação de trabalho remoto, beleza? E aí, um resumo rápido aqui do nosso papo de hoje. Não sei se tem alguma pergunta no Q&A, fique à vontade para enviar as perguntas. Cultura corporativa, ela pode ser desenvolvida remotamente, a gente provou isso. Muita gente acha que por estar no remoto não existe cultura. Isso é facilmente verificável aqui com a gente. Traz muitos benefícios, né, para a gente hoje, principalmente a questão de engajamento e temas de diversidade, principalmente, né? E falei um pouco de ferramentas, né, que podem ajudar nesse processo, mas tem também uma série de mudanças e o como é o que vai fazer a diferença, tá? E essas ideias, né, como eu falei, estressar o modelo é uma boa opção. Felipe mandou uma pergunta aqui sobre custo de VDI, né? VDI tem um custo elevado quando comparado ao hardware. Como existe perda financeira com relação à depreciação dos ativos da companhia? De maneira que vocês enxergam o retorno. Perfeito. Existem algumas formas. O VDI ele complementa o equipamento do colaborador, tá? Então ele não é um custo que substitui, né? Então a gente não compara um pelo outro. Você pode fazer esse estudo, você pode levar dessa forma o colaborador não ter nenhum device, mas o que ele funciona para nós, ele atrasa a atualização do device. Tem um estudo, vou ver se eu localizo, mando para vocês em cima do convite aqui do evento, mas tem um estudo relacionado a isso. Você pode ter uma depreciação mais longa do seu hardware porque você está usando o VDI. Mas ele, normalmente, para nós, ele está dentro de uma categoria de ferramentas de colaboração.
né? Então, ele não substitui o equipamento, né? Desculpa. Outra coisa importante é minimizar esse investimento, né? Então, ele tinha um custo muito elevado no passado. Recentemente, no caso do AVD ali da Microsoft, ele trouxe algumas ferramentas que a gente pode minimizar esse custo. Então, hoje a gente tem uma funcionalidade chamada Start on Connect, que você liga o VDI quando a pessoa está conectada, e faz a hibernação também quando ela está desconectada, e quando ela conecta, volta para o mesmo ponto. Esse era um problema que existia antes. A máquina ela não voltava para o mesmo ponto, você perdia o que estava fazendo, e aí os times acabavam dedicando a máquina por muito mais tempo do que o necessário. Então, o custo reduziu. Antigamente, a gente desenhava esse tipo de projeto para cliente na casa dos $126 por mês por usuário. Hoje está na casa dos 40, 60, dependendo do cenário e, obviamente, o perfil de máquina. No modelo de IDE, a gente hoje tem um baseline aí de $30, $20, dependendo do uso. Então, a resposta curta é assim, o custo reduziu bastante e viabiliza bastante esse tipo de ferramenta, tá bom? Tem uma pergunta que acho que é mais para a Bianca, né, sobre reuniões periódicas, né, para alinhamento, né? Se quiser comentar, Bianca. Claro, vamos lá. Hoje, todo o nosso time, nós temos reuniões, sim, periódicas, né? E semanais para poder fazer esse alinhamento. Então, tanto o time de operações, né, que faz ali a gestão do Rafa, tanto quanto o time administrativo, a gente tem essas reuniões semanais para poder manter alinhados os objetivos e as tarefas, manter também conhecimento ali do que está acontecendo e as dificuldades também que o time tem ou não perante as atividades e manter alinhados os objetivos. Então, é importante que você tenha assim, uma estrutura eficaz de reunião para reduzir, como a gente falou ali, reuniões extras ou reuniões não essenciais, tá? Então, sempre ter reuniões ali mais objetivas, com foco realmente de alinhar essas atividades. Tá? Rafa, se Vou quiser complementar uma. acrescentar também. Tem uma. A Roberta te perguntou de sugestões de momentos, tal, e eu acho que liga com isso que você comentou. Para nós, a gente faz o dia de presencial como um ritual corporativo também, né? Então, com uma certa frequência, aí a gente também realiza reuniões presenciais, né? Então, aí tem um efeito mais de convívio social mesmo, né? De encontrar as pessoas e, enfim, colocar o papo em dia. Então, para a gente, o presencial, ele é algo esporádico que a gente faz para esse engajamento. Então, essa é uma dica, né? Dicas de engajamentos também, a gente faz festas, né? Tem algumas agendas que a gente faz de acordo com a sazonalidade, tem a questão dos jogos, né, que a gente faz toda semana, enfim, Sim. tem muito essa cultura, assim, outra coisa que a gente implementa muito na cultura é a parte de, principalmente aqui na minha equipe, mas tem no restante da companhia também, a questão do, como se fosse um pair programming, né? Então a gente senta junto ali carrega os bonequinhos ali no Gather Town e trabalha junto numa atividade. Então para compartilhar conhecimento, para programar junto, ou para fazer uma entrega junto. Às vezes eu tenho um conhecimento, a outra pessoa tem outro conhecimento e eu não sei, eu trago alguém que atua em conjunto. Então nesse ponto, o Gather ele ajuda bastante. Tá? O Gather tem esse papel de você poder de fato andar pelo escritório e você juntar com a pessoa numa bolha que a gente chama, né, ali junta na bolha e executa uma atividade. Então, não só reuniões, mas também esse modelo de compartilhar conhecimento acabou se desenvolvendo dentro da nossa cultura, tá? Por ter a ferramenta também acabou possibilitando e estimulando e enfim, faz parte aí do core, né? Sim, também complementando ali agora a pergunta da Roberta, quando a gente pensa nesses momentos de conexão, é ideal que você conheça o seu público, tá? Então, que você conheça os gostos, os costumes dos seus colaboradores. Então, dando exemplo aqui de nós, né, da KXP, a ideia de separar uma hora para a gente jogar jogos online foi justamente
dos nossos colaboradores gostarem de jogos online. Então isso promove, né, uma maior aderência a esses momentos, traz mais naturalidade para esses momentos. Então, você identificar isso dentro do seu time vai ser ideal na hora de você propor esses momentos de conexão. Uma ideia também mais simples que seja, nas suas dailies ou uma reunião semanal, você promover ali um momento de uma meditação, de um relaxamento em grupo. Isso também vai ajudar no relaxamento do pessoal e também é um momento ali, fora das atividades, fora da sua rotina de atividades também que pode ser incluído, mas o ideal é que você conheça o seu público e promova algo que vai ter grande aderência dentro do seu time. Acho que é isso. Bom, temos mais perguntas? Bom, aqui o Roberto falou como a empresa lida com a integração de novos funcionários remotamente. Utilizam ferramentas além das citadas para esse processo. Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho da parte de gestão de pessoas e o Rafa pode complementar ali como que ele adere também às atividades desse colaborador, mas a gente tem um programa de onboard que sai lá da aprovação, né, do candidato, então a gente acompanha ele em todo esse processo. Também temos ali o nosso padrinho, né, interno que vai fazer ali, vai participar desse onboard, vai conseguir trazer esse novo colaborador para dentro do time, explicar como que funciona o time, além também de fazer esse acompanhamento semanal com ele para ver como está sendo esse processo de onboard e como que a gente está acompanhando ele também nos primeiros passos. Rafa? Não, acho que tem um cuidado extra só. As pessoas geralmente não estão acostumadas com o modelo, principalmente o modelo do Gather, né? Então, mas isso é algo de todos, assim, todo mundo super acolhe a pessoa durante o onboard, enfim, se vê alguém sozinho, leva o bonequinho lá, enfim, tem um pouco da cultura de escritório dentro do virtual, assim, né? Então, de ferramentas não, mas tem esse cuidado extra de acolhimento, né? Para a pessoa se adaptar ao meio que é o nosso modelo, né? Então, isso é algo que acontece naturalmente também, tá? Mas nenhuma ferramenta em específico. Aí. Fê? Acho que é contigo. Bom, pessoal, acho que estamos chegando aqui ao fim, né? Então, como eu disse lá no início, retomando, a ideia é que seja, né, um programa recorrente. Então, nós já temos aí a data do próximo webinar, né? E o tema também. Então, já é um tema mais focado ali no nosso segmento de tecnologia, mais específico, né? Mas isso também não nos impede de abordar outros temas que sejam de interesse. Então, novamente retomando, fiquem à vontade ali para dar o feedback de vocês. Ali no final a gente vai colocar nossas redes, então nossos canais estão todos abertos para que vocês nos contatem, né? Nosso time comercial também deixou ali o contato deles. Agradecer pela presença de vocês, é muito importante isso para a gente, né? A gente ter esse compartilhamento, a gente ouvir as dúvidas de vocês, é super importante também para a gente crescer internamente e fazer desse ambiente, né, um ambiente de discussões que sejam relevantes para todo mundo. Também vamos enviar uma pesquisa de satisfação por e-mail a todos que participaram, então ali já é um espaço para que vocês falem o que vocês acharam, dê ali uma notinha para a gente, que é super importante. E é isso. Qualquer outra dúvida, deixem no chat ou nos contatem, que é um prazer para a gente responder vocês. Acho que é isso. Beleza. Obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, pela